Agora já pediu sua forneria original? Não? Peça com o cupom CHARLA10, link na descrição. Betão, o que esperar desse jogo aí do Vascão, mano? Como eu disse, eu tô com uma expectativa muito boa. Eu iria pra ilha assistir esse jogo, se eu pudesse. Pô, eu acho que a gente tava conversando aqui. O Sport vem numa crescente, Wagner Love tem marcado os gols, o Sport tá sentindo cada vez... Já teve mais longe dessa vaga e hoje já tá sentindo que dá pra conquistar essa vaga. Jogar lá é complicado, desde a Série A, em qualquer divisão que o Atlético, que o Sport jogue, jogar na Ilha do Retiro é muito complicado. O Vasco tem essa situação fora de casa, que ele conseguiu ali melhorar um pouco, mas venceu um jogo agora recente, mas vinha de uma sequência enorme de jogos sem vencer fora de casa. Vou te confessar, cara, que eu acho que é um jogo complicado. Acho que de repente... Agora, em cima disso que você falou do Vasco, com o empate não é ruim, porque ele coloca mais um pontinho ali, ele não deixa o Sport encostar no sentido de empatar com ele em pontos, ele tem um saldo muito maior do que o do Sport. Então, assim, eu acho que dá pra te imaginar até um Vasco especulando mais com o resultado, não vai se atirar, sentir qual é a do Sport. Então, assim, de repente o Vasco tem chance de até sair de lá com um empate. Mas acho que é um jogo muito encardido pro Vasco. Se conseguir um empate, acho que a torcida do Vasco, o Jorginho, eles voltam felizes pro Rio com um pontinho na bagagem. Porque aquela atmosfera ali da ilha vai ser complicada de administrar. Eu vou apresentar um número preocupante até em relação à atmosfera que você citou da ilha. Sabe qual é o aproveitamento do Sport na Série B? Na ilha. Casa. Na ilha. Na ilha. 84%. É altíssimo. A única derrota como mandante foi na Arena Pernambuco. Que é um estádio maior. Então, assim, 10 vitórias e 3 empates. Então, assim... Não perdeu na ilha. Não perdeu na ilha e vem de 3 vitórias, né? Pode ser a quarta. Vem de 3 vitórias, vem embalado, cara. Assim, o jogo acho que complicado. Disparado, o jogo mais complicado do Vasco, assim, E lembrando até agora. que quando o Sport veio aqui no Rio, empatou com o Vasco no Maracanã. Sim. Lotado, uma aclamação do Vasco, fez uma comoção. Conseguiram segurar. E o Sport, à época... o Sport... Então, assim, eu acho também o empate... E não assim, cara, eu quero que o torcedor do Vasco entenda isso. O Vasco é gigantesco, o Vasco é um clube enorme. Não tem tamanho em questão. Merece estar na Série A, mas, cara, a gente tem que analisar o momento. O momento é o seguinte, o empate pro Vasco é um grande resultado. Tem que ser pragmático. Tem que ser pragmático. Ele bota um pontinho e aí obriga o Vasco a ganhar os 2 jogos que tem pela frente em casa. Que é obrigação inegociável. Mesmo, né? Empate e 2 vitórias em casa. Não tem papo. É assim que o Vasco vai subir. Aí. Porque depois ele não pode deixar pro final pra resolver com o Ituano, que tá ali na beirinha brigando. Se chegar o Ituano ainda com chances... grande mas aí o Vasco tem que sim. chegar, meu irmão, com... Cara, sendo aquele time que só não estará na Série A por uma combinação imensa de resultados. E eu acho que o Vasco chega nessa situação, se ele empatar com o Sport e ganhar os 2 próximos jogos em casa. E você tem um componente diferenciado, que você até falou mais cedo, o Vasco enfrenta só adversário direto, né? Sim. Exatamente. Então, assim, não vai pegar aquele time que tá na água de salsicha, ou então que já caiu, enfim. Então, todo jogo, se tratando ainda mais da decisão, vai ter que fazer variação de Januário, cara. E outra coisa que eu acho, assim, o Vasco, ele não... A primeira coisa, isso foi ao longo de toda a competição. O Vasco é um time que tem muita dificuldade de criar chances de gol. Exato. Muita dificuldade. Por isso que, por exemplo, contra o Novo Horizontino, se você for ver o jogo, o Vasco fez o primeiro gol com 43 no primeiro tempo, e nessa questão do chute de fora da área do Figueiredo. Até ali era Vasco tentando criar, não conseguindo botar o goleiro pra trabalhar, a galera já impaciente, né? E aí sai o gol do Figueiredo, aí o jogo... muda, e o Novo Horizontino precisava também do resultado pra tentar fugir do rebaixamento, né? Então, assim, o Vasco tem muita dificuldade de criar. E o problema do Vasco hoje é que a defesa não é mais tão confiável quanto já foi. Quanto era na época do Zé Ricardo. O Zé Ricardo tava ali montadinha. Você tinha o goleiro fez um primeiro turno bom e um segundo turno... de hesitante. Você tinha na lado esquerdo o Edmar, que era na lateral esquerda. Aí voltou agora, porque o Paulo Vitor tá machucado. Fazia ali uma zaga, um zagueiro pela esquerda. Mas o Edmar é um cara muito criativo. A torcida odeia o Edmar. Eu tô ligado. Você tinha Quinteiro na zaga. Léo Matos tem sido o destaque da defesa. Que é um cara que a torcida odeia também. Contestado, mas... E assim, o meio de campo... O Léo Matos, que, se eu não me engano, não joga. O Léo Matos que não joga, não. Vai entrar o Matheus Ribeiro, né? Que é o lateral direito, também não inspira confiança nenhuma. Acaba que fica muito nas costas do Nenê ou do Andrei, que é um garoto, que é um segundo volante que sai pro jogo. Então, assim, a criação do Vasco é complicada. A ver como vai ser a volta do Alex Teixeira, né?
Porque foi o herói do jogo contra o Operário e tava suspenso contra o Novo Horizontino. Tem muita gente defendendo que o Alex Teixeira entre na vaga do Nenê. Comece como titular o jogo. Que é uma... que, assim... O Nenê, nos últimos como jogos, já centroavante teve aqui, um cara sensacional e tal. Eu ainda acho que o Nenê é muito importante pro Vasco pelo seguinte, como o Vasco tem dificuldade de criar, a bola parada do Nenê é importantíssima, cara. Importantíssima. Pode sair gol de um escanteio, de uma falta. Mas você pode usar uma estratégia, botar um time mais... com mais pulmão pra começar o jogo, já que o Sport vai vir com tudo. Deixar e você o Nenê preserva o Nenê pro segundo tempo pode pra ser. ele... Que aí pode ser um lance decisivo, como vocês disseram, uma bola parada, escanteio, um pênalti, alguma coisa. Já ficou provado que o Alex Teixeira, como centroavante... Não dá. Tem que vir de trás. Tem que vir de trás e também não dá pra você exigir do cara que veio agora, sem pré-temporada, sem porra nenhuma, que faça corredor de campo. Então, assim... É a melhor solução mesmo, você colocar ele nas costas do volante adversário, ali naquele meio ali. Vai fazer o... Aproveitar um arranque dele pra dentro da Vai ser o área. Arrascaeta do Vasco. Pifar alguém pra chegar. Entendeu? Acho que parece assim. E qualidade pra isso tem. Tem. Você vê o próprio... as próprias jogadas dos gols contra o Operário, você vê ali a qualidade técnica, entendeu? Sim, chega na bola, toca. Momento de pressão e tal, o cara é experiente. Então, assim, pode ser o pulo do gato pro Vasco nessa reta final de Série B. É isso. Jogo muito, muito complicado. Tem Wagner Love em campo. O Wagner Love. E iluminado, né? Que gosta desses jogos, então, gosta de... Fez gol contra o Cruzeiro. Gosta de aparecer nesses jogos. Gosta de dar aquela... Não me esqueça daquele Flamengo e Palmeiras em Volta Redonda, que ele fez o gol do rebaixamento do Palmeiras, praticamente. E teve título do Corinthians que conquistou em São Januário, 2015, antecipado. Ele vai lá e tá com sangue nos olhos. Mas eu vou dizer uma parada aqui meio... né, o Pedrosa que mandou essa aqui, parceiraço. O Vasco sobe, meu parceiro. O Vasco vai subir. Então, depois de umas semanas aí, eu prometi que eu não ia mais falar com tanta... O Vasco sobe. Eu não seria mais tão enfático nisso. Então falar que o Vasco sobe. Eu vou manter essa cautela. Isso porque... Análise? Não, porque eu acredito muito em São Januário, cara. Então, literalmente. Cara, a galera vai empurrar o Vasco pra Série A. Vai ter que empurrar o Vasco. O problema é que passou... Isso independentemente desse jogo. Por que eu tô dizendo isso? Esse jogo, óbvio que uma derrota do Vasco... Olha só, vamos analisar a tabela aqui. Cara, essa tabela da Série B, eu acho que é a imagem que mais fixa na minha cabeça há um tempo, cara. Eu tenho narrado jogos do Vascão... Que fase. É verdade. Então aqui, ó. Tabela da Série B, vamos lá. É o seguinte. O Grêmio enfrenta o Bahia, tá? Sim. O Bahia não vai vencer o Grêmio, essa é a minha opinião. Não vai vencer o Grêmio. Não vencer, não vai. Acho difícil também. Aí ele vai ficar ali, e eu acho que o torcedor do Vasco aqui até o final tem que pensar por rodadas. Sacou, não? Então, em quantas rodadas? Porque assim, se pro Vasco subir na penúltima, na última ninguém pode alcançá-lo em número de rodadas, né? Isso aí. Chegar na última, assim, já tem ali 4 pontos, por exemplo. Acabou. Né? Então, assim, o Vasco tem que pensar em rodadas. O Vasco perder pro Sport é muito ruim, porque o Sport empata em número de pontos com o Vasco. É o time que pode fazer isso nessa rodada. O Sport pode empatar com o Vasco em número de pontos. Acho que o Bahia não vence o Grêmio. O Bahia vai ficar nesse bolo, porque tá 1 ponto também do Vasco, né? Então aí vamos pra próxima rodada. Tira o Sport Vasco de contexto. Se o Vasco consegue um empate, ele prende o Sport, aí ele vai a 56, empataria em pontos com o Bahia. E vamos ver se ele não passa o Bahia aqui, cara. O Vasco tem 15 vitórias, o Bahia tem 16. Não passa o Bahia, fica em número de pontos empatado, segura o Sport, e um time que pode encostar o Ituano, que pode ir a 54 e ficar 2 pontos do Vasco e do Bahia, né? Isso é muito ruim pro Vasco, porque a última rodada é contra o Ituano. Mas o Ituano pega o Criciúma fora, e o Criciúma também tá na briga, né? O Criciúma tem 49. Era o Heriberto Rios. Se o Criciúma vence, ele vai a 52. Sim. E fica ali ainda a 4 pontos do Vasco. Seria interessante pro Vasco. O Criciúma venceu o Ituano, né, nessa rodada. A gente pega o Criciúma. Ainda pega o Criciúma. Mas interessante não seria um empate aí? Cara, o empate do Vasco contra o Sport seria excelente pro Vasco. E o Criciúma vencer o Ituano, que aí o Eu acho que a estratégia do Jorginho vai ser essa. Amarrar o jogo e aí vamos pra empatar. Vamos estrategicamente pra próxima rodada. O Vasco enfrenta o Criciúma, que venceria o Ituano. E aí sim, aí o Vasco tem que vencer. Não tem jeito. São Januário, Vasco e Criciúma, confronto direto é vencer o jogo. Não pode... Esses jogos sem São Januário são chaves. Cara, o Vasco não mais pode chaves perder. do que o jogo contra o Sport, cara. Então, mas no jogo do Sport, o Vasco não pode perder.
Acho que o pensamento é esse. Evitar a Não, derrota. perder ainda não é um desespero. Mas, eu mas vai acho dar que um é. golpe anímico, assim, foda. Até pra Porque olha só, o Sport na servir próxima como rodada... empolgação pra galera do jogo em casa chegar com uma outra energia. O Sport na próxima rodada, o Sport é muito forte em casa. Ele pega o Londrina fora. O Londrina ainda tá meio que na briga e tal ali. Mas assim, é difícil vencer o Londrina fora. É um jogo encardido lá no Estádio do Café. Não é fácil. Não acho que o Sport vai vencer. Não dá pra afirmar que, não, vai vencer o Londrina. Não dá. Mas ele... Ainda o Londrina tentando ali alguma coisa, desesperado, né? O Londrina tá com quantos pontos? 47, né? Ainda joga na rodada. Ele pode se aproximar e ficar com 50. Tá com 50. Ainda vai ficar 2 rodadas. Ele é difícil, mas enfim. E Londrina e Sport fora de casa. O Vasco enfrenta o Criciúma. Esses jogos em casa são inegociáveis. Vasco e Criciúma e Vasco e Sampaio Corrêa. Isso aí... Tem que vencer o jogo. Primeiro que elimina os dois da disputa e ele se coloca bem à frente tanto dos dois quanto dos outros. Esse é o problema. Quantas vezes a gente viu dessa Série B mesmo, jogo impreciso. O Vasco perdeu em casa, né? Sim. Agora recente, não teve um jogo que era em casa ou empatou, né? Aí o Sport pega o Operário em casa, é um jogo que o Sport deve vencer, né? Provavelmente vence essa partida. E finaliza a participação na Série B fora de casa contra o Vila Nova, cara. Vila Nova... Cadê o Vila Nova? Vila Nova está relativamente tranquilo em relação ao rebaixamento. Tá na água de lá, salsicha. Então, assim, o Sport não tem uma tabela tão difícil, né? Mas o Vasco tem que vencer os 2 jogos em casa. Empatando, ele prende o Sport. Vencendo os 2 jogos em casa, imaginando que o Sport não vença o Londrina, aí é o melhor dos mundos. Acho que o Vasco chega na última rodada, ou já na Série A, ou com grande chance. Vamos ver aqui a tabela do Bahia, pra você ter uma ideia. O Bahia encerra a participação contra o CRB fora, né? Rapaz... O Bahia pega o Grêmio. Acho que o Bahia vai perder pro Grêmio. Em Grêmio. Em Grêmio. Aí o Bahia pega o Vila Nova na Fonte Nova, é um jogo pro Bahia ganhar, né? E pega o Guarani também na Fonte Nova. O Guarani tá onde? Aqui Bahia do Baroquinha. Tá ali no meio da tabela. Tem que ganhar também, né? Mas o Bahia tá numa situação muito parecida com a do Vasco. Diferença é que o Bahia tem um rendimento fora de casa. Um ponto não... e uma vitória a mais. Isso faz falta aí no desempate na reta final. O Bahia rateou em alguns jogos em casa e não tem... Mas tem uma tabela também menos difícil, cara. O Vasco tem uma tabela complicada no porque final. o Vasco só pega adversário direto, né? Então, assim... Eu concordo com o Beto quando ele fala sobre esse golpe anímico que daria se o Vasco perdesse pro Sport. Não só pela derrota propriamente, mas pelo fato de igualar o número de pontos. Né? Então você se coloca em condição de igualdade com um Sport que vem em ascensão do campeonato, né? É o que você falou. Ganhar os jogos em casa e tentar não perder fora. Tentar empatar pelo menos esse jogo do Sport. O jogo do Ituano, assim, deixar pra decidir. O Ituano é a última rodada, né? Em Itu. Deixar pra decidir vaga nessa partida vai ser complicado. É verdade. Ainda mais com todo o retrospecto ruim que o Vasco tem fora de casa. Realmente é o jogo da vida esse jogo contra esses jogos em casa, né? Sampaio Corrêa e Criciúma, né? Pra você, o Vasco sobe? Sobe. Na Bacia das Almas, mas sobe. Pra mim, sobe também no... Mas vai ser assim até Eu acho que sobe, assim, ganhando os 2 em casa e perdendo fora. Isso, cara. E pra vocês, o Vasco sobe, galera participando aqui no chat, mano. Reta final daqui da nossa charlinha de quinta. O Ragnar mandou aqui, ó. Depois temos polêmica do VAR, hein? Polêmica do áudio do VAR. Tem isso, Saiu o áudio? Saiu o áudio? Opa, vamos falar então. Pedro Mursa botou aqui, ó. Eu acredito em milagres. Vamos ganhar Vasco. É isso, cara. Não, se o Vasco ganhar, aí, meu irmão, aí tem que se apegar mesmo. Céu de brigadeiro, né, guerreiro? Aí um abraço.